Então, a imprensa é ética ou ela só trabalha ao seu favor? Tu já viste uma manchete num jornal? Não importa o jornal. Estou pensando aqui. Uma manchete assim, ó. O filho da Maria, doméstica, e do João, servente de obra, nasceu e passa bem. Não. Tu nunca viste. E nunca vai ver. Agora, o filho do João, o Manuel, matou, é traficante, não sei o quê. A imprensa vende o que dá retorno. O que dá retorno é sangue. Infelizmente é assim. Agora tu pegas uma Globo, que é a maior força... O canhão. É, o canhão da mídia brasileira. O Roberto Marinho esteve aliado à ditadura militar o máximo que foi possível. Aliás, né? Até quando lhe convém. Até o Figueiredo dizer para aqueles parlamentares, para a turma do Sarney, que estava na hora deles assumirem a tal democracia brasileira. Então, como é que tu vais esperar? Por exemplo, se a gente pegar as grandes agências internacionais de notícias, que são aquelas que alimentam as mídias nacionais, internet, rádio e televisão. Essas grandes agências, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro e elas são 7, na verdade. Elas estão em todos os lugares, pegando mensagens, pegando notícias e distribuindo para os veículos de comunicação. São poucos lugares, por exemplo, que a Globo tem um correspondente internacional. Então pega essas agências mandam as informações para as diversas nações, sendo que das 7 maiores, que dão quase que 96% de toda a informação para as mídias, 6 têm capital norte-americano na sua totalidade. Ou seja, ideologicamente essa imprensa já está também com o seu padrão, com o seu jeito, com a sua afirmação. Olha, eticamente é difícil você afirmar, então, que há uma esperança frente à imprensa e que a imprensa possa ser reguladora ética dela mesma. Vocês acham que cabe uma regulação externa, sem que beire a uma censura, mas com um detalhe, que eu saiba, a partir do artigo, acho que 219, 220 da Constituição Brasileira, fala que a imprensa ela tem fins para educar, para informar, salvaguardando toda a questão de natureza ética da sociedade brasileira. Logo, se ela faz o que bem quer, ela está indo contra a Constituição. E há sim uma regulação prevista na Constituição para que a imprensa não faça o que bem entender. Vocês acham que cabe isso, Flávio? Mas, volto à pergunta. Quem comanda a imprensa internacional? É o capital? Quem é, da onde é esse capital? Grandes corporações. E quem são essas grandes corporações? São os judeus. Ou tu tem alguma dúvida? Nada contra os judeus, pelo amor de Deus. Eu tenho grandes amigos judeus, mas é o que comandaram. E que comandam, e que vão comandar por séculos a imprensa mundial. Pronto, paramos aí. Ou tu tem alguma dúvida? Olha, existem dados internacionais que apontam que a riqueza do mundo, a totalidade da riqueza do mundo, está nas mãos de 200 corporações, mais ou menos. Dessas 200 corporações, nós sabemos que há em torno de 15 mil pessoas que detêm em torno de 70% a 80% dessa riqueza do mundo. Quem é de origem judia, aí eu não sei, porque nós teríamos que ir a Manhattan, que há uma grande comunidade internacional. Não gostaria de falar sobre isso agora, porque não teria dados. Mas é difícil você esperar que a imprensa seja uma reguladora ética, por exemplo, da sociedade brasileira. Não é. Mas quem seria, então? Quem poderia ser? O que vocês acham? Bom, eu acho que, principalmente nessa discussão de capital e Estado, eu acho que competiria sim ao Estado regular isso. Talvez não, como eu disse antes, com leis rígidas, mas com certos padrões, uns certos parâmetros, uns certos limites. Eu acho que isso poderia seria, a exemplo do que acontece com a publicidade, ter uma autorregulamentação publicitária. Mas isso não compete ao judiciário, por exemplo? Não, competiria, mas é como tu colocaste antes, qualquer milímetro que tu adentrar nesse controle vai ter a pecha, vai ter a acusação de censura. Mas eu acho que assim, a censura, ela sendo, digamos assim, coerente, ela sendo apolítica, ela sendo voltada à educação, por exemplo, eu acho que ela seria muito bem-vinda. Acontece que a ninguém interessa, porque daí não vende novela,
não vende noticiário, não vende uma série de outras coisas que tem interesse direto da imprensa e indireto do capital, que é quem, dito por vocês, eu concordo com isso, comanda a imprensa. Agora, o fato de tu não poder tirar de uma novela aquilo que são, acho que dois ou três, como é que se chama isso, motivos, eles têm o enredo das novelas, é traição, como tu colocaste antes, é sacanagem dentro da empresa, é alguma coisa, a gente pouco vê coisa boa. O lado menos triste da novela, eu diria triste nesse sentido de só trazer exemplos maus, é aquele que toda novela tem, quando, sabe, que eu só passo na frente de vez em quando, dou aquela olhadinha, como o nosso saudoso Bela Guarda dizia, para poder criticar. Né? Então, se a gente não olhar nunca, não vai poder criticar. Então, o único lado que não me irrita de ver novelas, no sentido de que elas só trazem essas traição, golpe, sacanagem, é o lado que toda novela tem, como é que chama, o ponto satírico lá. Ela tem sempre alguém que faz a gente dar risada. Se vocês observarem bem, toda novela tem, eles chamam de, sei lá, o lado satírico da coisa. Giovani, então acho que poderia começar por aí. Giovani, criança assiste. Posso perder um amigo, mas não vou perder a piada. Tu estava colocando que a novela tem poucas coisas boas, mas tem muitas boas. É outra coisa que vende, né, doutor? É outra coisa que vende. Até ele está se referindo às mulheres melancia, popozuda, etc. É lógico, é um apelo. Como até pouco tempo houve essa discussão na imprensa, nos programas dominicais, aí, né, que o pessoal só apresentava mulher na banheira, mulher de camiseta e coisa assim. Aí até certo ponto houve eu não sei se autorregulamentação ou algum puxão de orelha governamental. E parece que o Ministério Público em São Paulo que... Eu diria que pode ser que houve uma regulamentação que não tenha sido das próprias emissoras, porque começou a dar certo numa, a outra foi atrás. Claro. E assim vai, até que daqui a pouco perde os limites, né? Então nós não temos a censura, a ética e o pudor, eu acho que estão intrinsecamente ligados. É engraçado, João, não te parece que talvez a sociedade brasileira, por ter saído da ditadura militar, onde se dizia que tudo estava sendo reprimido, estava sendo castrado, nós acabamos caindo numa libertinagem, está tudo liberado, tudo pode se fazer, parece que já não há mais um controle do Estado, já não há mais absolutamente nada que te impeça de fazer o que é errado? É verdade, nós tínhamos uma vida muito regulamentada. A partir pós-ditadura surgiram então aquele alargamento de costumes, passaram as censuras a não existirem, ou pelo menos cada vez mais largas, de forma que as coisas hoje acontecem que nos surpreendem. 6 horas da tarde, 7 horas você vê novelas com pessoas com pouca roupa e etc, que não é o comum. A sociedade, a família acaba se sentindo às vezes agredida, portanto. Não, os jovens que já estão acostumados, eles estão vivendo essa fase. Então eles já não se preocupam mais e não se vestem com essas coisas todas. Mas nós, que já temos um pouco mais de idade, que vivemos os 2 ou os 3 lados dessa conturbada vida brasileira, nós nos preocupamos. Porque já não existe mais os respeitos. No meio familiar já não existe mais aquele controle, os tabus, não existe mais nada disso aí. Tem um alargamento de costume muito grande. Mas antes de completar, eu queria dar só uma volta. Quando eu falei e levantei a questão de imprensa, eu não quero a imprensa como uma regulamentadora de ética. Não. Eu quero que nós, através dos nossos governos, dos nossos representantes, façam e deem a todos uma nova estrutura de ética, uma nova estrutura de se viver em sociedade, e que o papel da imprensa, pelos relevantes trabalhos que prestam, pela força que tem junto ao povo de formar a opinião, ela vá divulgar os não éticos. As coisas não éticas, independente de quem venha a ser. Por quê? Porque lá fora só é respeitado o poder da imprensa nesse tocante. Sonhamos com um país que tenha uma imprensa que tenha compromisso com a ética. Tranquilamente. E não com outros interesses. Não tão só com o capitalismo. Eu quero agradecer a vocês por discutirmos um tema tão relevante, mas de difícil, né? Difícil posicionamento, porque existem tantas considerações a serem ditas e não se esgotam aqui. Muito obrigado. O programa Opinião fica por aqui, tendo recebido hoje Flávio Ferri, criminalista, Giovanni Lucian, advogado e conselheiro da OAB, e João Selig, delegado regional.
Muito obrigado. Até o próximo. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro. Fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar.